abençoe, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Quero ler com você a partir do verso 11. Minha esposa não está aqui, talvez você possa estranhar, né? Ué, o pastor vai pregar sobre família, mas cadê a esposa? A minha esposa está em Nova Friburgo. Ela foi ver o pai porque não conseguiu vê-lo no Dia dos Pais. E meu sogro, como a igreja sabe, está com Alzheimer muito avançado. E já está muito prostrado, já está perdendo a condição de andar. Então ela foi ontem, e se Deus permitir, voltará hoje. E nós temos que cuidar da nossa família também. Mas estão comigo Davi e a Ana Sofia, meus filhos queridos do Senhor. Gênesis capítulo de número 6, versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. E então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, e nela você fará compartimentos, e a revestirá com betume por dentro e por fora. E deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. E de todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Existem detalhes nesse texto que é recheado de providência, mas às vezes passam desapercebidos por nós. Um desses detalhes é que Noé não precisou correr atrás de nenhum animal. Você já correu atrás de uma galinha para tentar pegar uma galinha? Uma vez eu fui fazer visita a uma senhora, um jovem pastor, início de ministério, e todo mês nós levávamos uma cesta básica para ela. E eu fazia questão de na casa dela ir. Ela
ela tinha não era uma casa, era um barraco, feito de madeira, com coisas entulhadas, um quintal grande, que ela criava galinhas, bem aquele estilo de roça mesmo. Membro fiel da igreja. E eu pegava a cesta, chamava o meu pastor auxiliar e íamos lá. Porque ela era uma senhora, mas era mulher. Um desses dias, quando eu cheguei lá, ela nos recebeu muito bem. Fez as brincadeiras dela. E no final, como forma de gratidão, ela disse: pastor, vamos ali fora que eu quero te dar um presente. Eu falei: presente, irmã? Vamos lá. E tinha um galinheiro muito grande. Dentro desse galinheiro tinha um galo muito grande, com uma espora desse tamanho. E ela falou assim: aquele galo é do senhor. Menino de Nova Friburgo, irmão. Minha mãe foi criada na roça, mas eu não. E eu falei: é mesmo, irmã? É meu? É, vai lá e pega. Eu falei: eu não. O texto diz que Noé não precisou ir atrás de nenhum animal. Deus disse: os animais vão vir a você, de 2 em 2, cada um da sua espécie. São detalhes que estão no texto, e às vezes a gente não percebe. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão, e é verdade. Mas imagine você, uma família em uma época em que tudo ao seu redor está desmoronando. Uma família vivendo em um país onde parece não existir lei, onde o sistema está cada vez mais corrupto, onde os homens estão cada vez mais violentos, uma sociedade corrompida, onde a violência tomou conta de toda a terra e parece que não tem perspectiva nenhuma de futuro. O futuro é incerto. É nesse cenário que nós encontramos uma família servindo a Deus. É nesse cenário que nós encontramos a história de uma família vivendo sob a providência de Deus. É nesse cenário que nós precisamos, meus irmãos, voltar o nosso olhar e entender que quando nós achamos graças aos olhos de Deus, o mundo pode estar desmoronando, que a graça do Senhor vai ser suficiente para nós, se nós vivermos em obediência ao Senhor. Gênesis capítulo 6 mostra mais uma vez que a ordem daquilo que Deus estabeleceu está sendo violada. O texto inicia dizendo que os homens olhavam, casavam, faziam o que queriam, e a violência aumentava cada vez mais, se corrompia cada vez mais. Alguns usam esse texto para dizer que os filhos dos homens se casaram com as filhas de Deus. Uns vão tentar dizer que eram gigantes, vão tentar fantasiar. Não, está falando da maldade do homem mesmo. Não está falando de um ser extraterrestre, não tem nada disso no texto. Nada que se comprove isso. Mas assim como em Gênesis capítulo 3, o desejo humano ultrapassa os limites da vontade de Deus, da vontade divina. E aqui, meu irmão, os homens que deveriam observar também aquilo que Deus estabeleceu, simplesmente escolheram viver de maneira que os agradasse, de maneira que os satisfizesse, de maneira que os seus desejos fossem o centro de todas as coisas. E a Bíblia chama isso de corrupção generalizada do homem. Se você é um estudioso da Bíblia, você sabe que a partir da desobediência de Adão e Eva, o pecado começa a afetar todas as coisas. O relacionamento com Deus, o casamento, a família, o trabalho, a sociedade.
E essa violência que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 6, ela não surge aqui. Ela é resultado de uma humanidade que progressivamente se afasta de Deus. Depois que negam a Deus, matam. Depois que matam, destroem. E um abismo vai chamando o outro abismo. E a Bíblia diz que, lógico, Deus não se agrada disso. E chega a um ponto, meu irmão, tão nefasto, que Deus diz: eu vou acabar com isso. Deus se entristece de ver a sua criação daquela forma. E ele diz: eu vou fazer o homem, e não só o homem, eu vou fazer a terra desaparecer. Mas há uma mudança no texto, e parece que não tem nada a ver com o texto. A partir do verso de número 8, diz: porém, Noé achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E essa é a história de Noé, um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, ou seja, em um mundo que não existia, em um mundo corrupto, em um mundo maldito, em um mundo entregue às suas paixões. E o texto continua, diz que Noé andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus vai dizer para Noé o que vai fazer. E Deus diz a ele: olha, eu vou acabar com tudo. Eu dou a ordem aqui quando for mudar, mas pode deixar, tá? Não, volta. Isso. Deus diz para ele: ó, eu vou acabar com tudo. Esse camarada está vivendo de um jeito que ele não merece ser destruído. Ele não faz parte dessa geração. Essa corrupção não alcançou o coração dele. Tem coisa diferente ali. Ele diz: eu vou destruir tudo. Faz uma arca. Faz assim, assim, assim. Vai acontecer isso. Quem vai entrar com você são essas pessoas. E o texto vai mostrar Deus providenciando tudo o que a família de Noé precisaria, o que os animais precisariam. Deus providenciando tudo. E aí eu chego a essa conclusão: que Deus, Ele conhece as tempestades que nós ainda não vemos. E Deus providencia tudo para desfrutarmos da sua graça em todos os momentos da nossa vida, independente das circunstâncias ao nosso redor. Coisa triste, irmãos, é quando as famílias, elas adoecem. É quando as pessoas estão na igreja, mas também estão no mundo. Quando estão enganando a si mesmas. Quando estão cedendo ao pecado. Quando estão indo para os bares às noites. Quando estão indo para as prostituições. Pensando que Deus não está vendo isso. Pensando que Deus não governa essas coisas. Mas a Bíblia começa dizendo que Deus viu a corrupção. E Ele decidiu, e Deus decide à luz daquilo que Ele vê. Deus não é injusto. Deus age com justiça e com equidade em todo o tempo, meu irmão. E a Bíblia diz que Noé ainda não via essa tempestade, mas Deus já havia providenciado a arca. Deus já havia preparado tudo. Nós não podemos controlar as tempestades que vão vir sobre a nossa casa, nós não podemos controlar as tempestades que vão alcançar o nosso coração, mas nós podemos sim confiar no Deus que conhece o amanhã e providencia todas as coisas necessárias para que nós possamos atravessar essas tempestades. Porque as tempestades passam na vida daqueles que caminham com Deus. Mesmo que Deus tenha decidido destruir a cidade, a terra, o pecado, se você achar graça aos olhos de Deus, a sua vida vai ser diferente de tudo aquilo que está ao seu redor. Imagina uma grande família dentro de uma casa, uma tempestade muito violenta,
muito violenta, e eu não sei se você já enfrentou uma tempestade assim. Eu achava que já tinha visto de tudo, até que nos Estados Unidos nós recebemos uma notícia que vinha um tufão, uma tempestade, vinha um furacão, e eu falei, mas o que é isso? O celular apita, você vai para a rua, está todo mundo pegando comida, água correndo para casa, e você não pode sair de casa, você não pode fazer nada, e de madrugada você olha assim, você vê árvore caindo, você vê negócio levantando, você fala, o que é isso? Existem tempestades que a gente acha que conhece, mas existem tempestades que nos surpreendem. É uma enfermidade que bate à porta da nossa casa, é uma enfermidade que alcança alguém que a gente ama. E cada uma tem a sua força, cada uma tem o seu poder destruidor. E a gente precisa, meus irmãos, como uma família, dentro de uma casa, numa tempestade como essa, do lado de fora, vento, chuva, trovão, água subindo, e os filhos assustados perguntam para o pai, pai, a casa vai aguentar? A casa vai resistir? E o pai olha para eles e a única resposta que ele tem é, eu não sei quanto tempo essa tempestade vai durar, a única coisa que eu sei é que nós estamos seguros aqui. Quem acha graça aos olhos do Senhor está seguro. Quem acha graça aos olhos do Senhor está vivendo o melhor momento da sua vida, mesmo no meio de uma geração corrompida. E o texto traz algumas coisas que Deus deixou claro, irmãos, e que às vezes passam desapercebidas. A primeira delas é essa questão que a família precisa reconhecer o ambiente em que ela está inserida. Meu irmão, o diabo quer matar, roubar e destruir. Isso aqui está arrebentando com muitos casamentos, com muitos filhos, com muitos jovens, muita gente viciada. O jogo adentrou os arraiais da igreja. O vício em jogos, em prostituição, era só prostituição. Agora tem os jogos. Existem muitas coisas acontecendo porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, Gênesis 6, verso 11, que a terra está corrompida à vista de Deus. E ela à vista de Deus está cheia de violência. Deus está olhando para nós e quem julga, meus irmãos, é Deus. O que eu aprendo aqui? Nós temos que reconhecer os limites, o ambiente em que a nossa família está inserida. O mundo é mau. O mundo jaz, jazer é descansar. O mundo jaz no maligno. Noé não criou seus filhos no mundo perfeito, meu irmão. Nós também não criamos. Mas ele precisou firmar sua família em meio a uma sociedade corrompida. E o problema hoje é que mesmo sabendo tudo que o mundo oferece, muitos pais estão cegos quanto ao ambiente que seus filhos estão frequentando, quanto à promiscuidade, quanto ao pecado. Muitos pais são responsáveis por não saberem dizer não aos seus filhos, por não imporem limites aos filhos que têm. Os filhos choram, fazem pirraça. Hoje eles não entendem, mas amanhã eles vão te agradecer. Muitos pais são responsáveis sim, porque conhecem o mundo que os filhos ainda não conhecem. E estão entregando os seus filhos para o mundo, tirando os seus filhos da igreja, da comunhão. Muitos pais. A família, meu irmão, não tem que fugir do mundo, mas ela tem que tomar cuidado para não perder valores, porque se você perde valores, Deus olha e vê. E Deus conhece, porque quando a gente perde valores, isso ele é revelado através das nossas atitudes. A Bíblia diz que Jesus orou, meu irmão, João capítulo 17, versículo 15. Eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre do mal. Viver nesse mundo é um grande desafio, mas sob a graça de Deus, irmãos, nós vivemos. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E muitos pais ensinam mais os seus filhos a amarem o mundo do que a amarem a Deus. Outra verdade está nesse slide. A família precisa confiar naquilo que Deus está fazendo. Não tinha chuva, não chovia naquela região. E Deus diz a Noé: eu vou destruir tudo com chuva, com água. Faz uma arca. Noé poderia chamar Deus de doido, ou ele poderia ter dito: olha, estou enlouquecendo, tem algumas coisas na minha cabeça, como é que vai vir chuva se não chove aqui há tanto tempo? Mas a Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé, ele foi pregador de justiça, ou da justiça de Deus, porque ele acreditou naquilo que Deus falou. Mesmo em meio a uma oposição violenta, não era simples fazer uma arca, meu irmão. O povo deve ter rido dele. Aquele doido que está fazendo ali um barco no meio do deserto. Eu fico pensando, a Bíblia não fala, porque não é essa a intenção. Será que a mulher dele acreditou nele? Será que os filhos acreditaram nele? Porque tem coisa que Deus vai falar com você. E você tem que conduzir. Noé precisou enfrentar uma geração que não via o que ele via, que não ouviu de Deus o que ele ouviu. E ele enfrentou porque ele acreditou naquilo que Deus falou. E a Bíblia fala isso, Hebreus 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ele aparelhou uma arca para salvar a sua casa. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o que você está fazendo para salvar a sua casa, mesmo quando eles não concordam com você? A chuva não tinha chegado, Noé precisa construir antes de ver, e a Bíblia diz que isso é essência de fé. Não vê, mas crê. E a outra questão está aí. A família precisa transformar fé em obediência, irmãos. Não tem jeito. Hoje eu acordei a Ana. Ana, vamos para a igreja. Ela sentou, falou: pai. Falei: você quer que eu faça um Nescau para você? Um pão quentinho? E ela: pai. Falei: então eu vou fazer. Quando estiver pronto, eu vou te chamar uma vez só, você vai descer. Pai. Com o olho fechado assim, ó. Porque hoje nós vamos para a escola bíblica. Pai. Fui lá no outro, da visão. Bati no pé dele, ele se mexeu na cama e fingiu que estava dormindo. Aí fui mais perto, falei assim: filhão. Ele: oi, pai. Falei: bom dia, Deus te abençoe, vamos levantar. Você quer que faça um Nescau para você? Não, pai, eu estou com sono. Quer um pãozinho? Não, pai, eu estou com sono, é muito cedo. Falei: vamos para a EBD. Mas é muito cedo para mim. Eu falei: tudo bem, 9h20 nós vamos estar lá. Eu vou descer, nós vamos nos arrumar. Você fica mais um pouquinho, mas eu não vou te chamar de novo. Quando deu 9h20, estávamos os três aqui. O nosso coração derrete quando o filho fala assim: ai, estou cansado, joguei muito ontem. Estudei muito ontem. Ai, eu não estou aguentando. Meus irmãos, nós precisamos transformar a nossa fé em obediência. A Bíblia diz que assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe havia ordenado, ele fez. Tudo. Ele não fez só o que ele acreditou. A Bíblia diz que ele fez. E Deus disse: faz com esse material, com essa medida, desse jeito. Irmão, como que nós vamos ouvir de Deus o que Ele quer se a gente não para nem para orar mais? Se as pessoas não querem nem mais vir à igreja orar. As famílias, quando falam em oração, vão fazer qualquer outra coisa. Se você não aproxima mais a sua casa da fé, mais os seus filhos do evangelho, se qualquer coisa, meu irmão, você quer cancelar evento, você fica com medo de raio, de trovão, meu irmão, Deus está cuidando de nós e nós não podemos perder de vista as oportunidades.
Porque a família que vive debaixo da providência de Deus, ela não é uma família que fica esperando Deus fazer tudo. Mas ela é uma família que responde à providência de Deus com obediência. Vai lá e faz uma arca. Ele foi e fez. Que Deus cuida da família, nós já sabemos. Mas nós precisamos entender o que Ele está nos chamando para construir. O que você precisa fazer hoje para salvar a sua família? Um altar de oração? Reunir a sua família em volta da mesa? Trazer a sua família para o culto? Você precisa, meu irmão, de mais diálogo com os seus filhos, com a sua esposa? Você precisa estabelecer uma rotina de leitura da Bíblia, uma rotina de encontro com a palavra, um tempo de discipulado. Porque não adianta você dizer aos filhos que eles devem frequentar a igreja, que eles devem estudar a Bíblia, que eles devem amar a Deus, ter Deus como prioridade da vida, se o que eles veem em você é não vir à igreja, é não frequentar a escola bíblica, é não carregar a Bíblia, é não amar a Deus, é não abraçar as pessoas, você só reclama de Deus e de todo mundo. Você está ensinando aos seus filhos a serem como você não está ensinando aos seus filhos a fazerem a vontade de Deus. É aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque pais que não têm compromisso com o reino, com o culto, com o estudo da Bíblia, são espelhos. Tem muito pai que fala assim: pastor, fala com meu filho, ele tá frio na igreja. A primeira coisa que eu penso é assim: mas você também não vem no culto. Pastor não tem vara de condão, varinha mágica, que vai fazer assim, ó, plim, vem para o culto. A responsabilidade é sua. Você não tem compromisso com o Senhor e você quer que seu filho tenha. Quando eu era criança, minha mãe pegava um cigarro, dava na minha mão e dizia: acende para mim. Algumas vezes eu tinha que ir no fogão, acender e fazer assim, ó, e levar para ela assim. Eu tinha um nojo daquilo. Mas ela me mandava fazer, eu tinha que fazer. Até o dia que eu falei assim: mãe, não me peça isso nunca mais. Ela: por que, meu filho? Porque eu odeio fazer isso. Ela nunca mais pediu. Tem muito pai que fuma e fala para o filho assim: ó, você não pode fumar, se eu te ver com um cigarro na boca, eu quebro seus dentes. Tem muito pai que bebe, que fala para o filho: olha, se eu te ver com um copo de bebida na boca. Meu irmão, que loucura! Nós precisamos, meus irmãos, entender que aquilo que Noé construiu em obediência abençoou toda a sua casa e tornou-se instrumento de preservação para sua família quando a tempestade chegou. Não é se a tempestade chegar, é quando ela chegar, porque ela vai chegar. Por isso que Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando a vocês mesmos. Tem muita gente, meu irmão, que se auto-sabota, se auto-engana o tempo todo. E o povo fala assim: pastor, não fala com fulano. Eu falo: não vou falar não. Vou orar. Porque eu já falei 1, 2, 3, 4 vezes, e não tem jeito. São escolhas. Dito isso, meu irmão, aquilo que Deus já havia mostrado, eu quero pensar com você algumas questões que a gente aprende aqui. Primeira delas: salvar sempre foi iniciativa de Deus. Antes do dilúvio, Deus providenciou a arca. E Deus providenciou porque Ele olhou e viu graça. É interessante, meu irmão, que Paulo disse isso a Timóteo, quando ele escreve em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Salvar sempre foi iniciativa de Deus e desejo de Deus. Deus não se alegra com a destruição do homem. Deus não se alegra com a destruição da família. Ele anuncia juízo, mas também oferece graça. Ele chama os homens à sua presença, ao arrependimento. Ele oportuniza a sua presença. Porque Noé não só constrói a arca, meu irmão, ele testemunha em uma geração que está caminhando para longe de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, que a condição desses homens era algo esquisito. O texto diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele foi fazendo, e os homens foram fazendo o que queriam, até quando a tempestade chegou. E a Bíblia diz que eles não perceberam. Salvar é a iniciativa de Deus. Mas ou nós ouvimos a voz de Deus, ou a nossa família não vai aprender a desfrutar daquilo que Deus prepara para aqueles que Ele ama. Segunda verdade, meu irmão, é que a providência é presente da graça de Deus. É presente. Porque a Bíblia diz que Noé achou graça. Deus olha e vê um homem diferente, uma luz no meio das trevas. Vê um homem justo, íntegro, reto. Isso chama a atenção de Deus. E eu aprendo que providência é a graça de Deus cuidando de nós, antes mesmo de nós percebermos que nós precisamos ser cuidados, irmãos. É Deus zelando por nós, e muitas vezes nós pensamos que somos só nós que estamos sustentando a nossa família, trabalhamos para sustentar, cuidando de filhos, de marido, tomando decisão, protegendo a nossa casa. Mas por trás disso tudo existe uma realidade muito maior. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. A Bíblia diz lá no verso de número 13, então Deus vê a corrupção, então Deus diz a Noé, contigo, verso 18, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. É a graça que direciona os escapes da vida. Tem muito negócio que você foi fazer e na última hora deu erro. Deus te mostrou alguma coisa. Porque se você fosse pela corrupção do seu coração, você tinha olhado só as cifras e tinha se arrebentado. Depois de ouvir sobre juízo e sobre providência, a Bíblia diz que Noé constrói a arca. E a Bíblia mostra que a graça vem antes da arca. A graça de Deus encontra Noé antes que a tempestade o encontrasse. Faz um teste. Quando você estiver nos maiores momentos de dificuldade da sua vida, olha para a graça. E você vai perceber que ela já chegou antes. Deus já está te sustentando há um tempão e você não viu. Um tempão. O problema é que a gente não percebe os detalhes que Deus faz para facilitar a nossa vida em tempos de dificuldade, porque a nossa maior dificuldade é em obedecer a Deus. Outra coisa que eu percebo, em último lugar, meus irmãos, é que o silêncio de Deus nunca significou ausência de providência. Gênesis 7, verso 10, diz assim, e aconteceu que,
depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Isso aqui me chamou a atenção. Deus mandou ele fazer uma arca que iria salvar a vida deles de um dilúvio. Mas ele entrou e ficou 7 dias preso dentro da arca sem água, sem chuva, sem tempestade, sem nada. Ele poderia ter surtado. Eu não tenho paciência, Deus, para esperar. Que Deus é esse? O Senhor não falou que ia vir água, o Senhor me enganou. Meu irmão, o silêncio de Deus não significa ausência de providência. Noé, ele entra com a sua família e depois a Bíblia diz que Deus fecha a porta. Noé precisou organizar aquela arca primeiro e Deus deu tempo para ele. Até isso Deus cuidou. Até disso Deus cuidou. Sabe por que muita tempestade ainda não chegou na sua vida? Porque Deus está te dando tempo para organizar as coisas. Isso é providência. Noé entra, a porta se fecha e fica 7 dias sem dilúvio. E a Bíblia diz que Deus fala com ele e ele fala com a sua família. E isso é lindo, meu irmão, porque ele já havia feito tudo que Deus havia dito, não estava vendo resultados ainda, mas continuava dentro da arca. Continuava lá. E existem famílias, meus irmãos, que estão vivendo exatamente esse intervalo. Mas o problema é que cometem a loucura de sair da arca, porque não conseguem ver a chuva de Deus. Quantas vezes você orou e não viu resposta? Você já ensinou seus filhos, mas ainda não viu os frutos? Você já tomou uma decisão de fé, mas as circunstâncias ainda não mudaram? Você já fez até o que Deus mandou, mas parece que não tem nada acontecendo. Mas se você ler Gênesis capítulo 7, você vai ser lembrado que você não pode confundir silêncio com abandono. Porque a Bíblia diz lá no verso 10 que depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram. E eu aprendo que o relógio de Deus, ele nunca atrasa. Nunca atrasa. Quero concluir dizendo-lhes algumas coisas só para a gente fechar e orar. A gente dá um salto nessa história e você sabe que durante 40 dias as águas se abaixaram. Deus cumpre a sua promessa. E Gênesis agora capítulo 8, verso 1, começa assim: e Deus se lembrou de Noé. Isso é muito lindo, irmãos. E Deus foi lá e mandou Noé sair da arca. A pomba vai e volta com algo no bico, e ele percebe que as águas tinham abaixado. Só que, você percebe, aonde a arca de Noé estava, já não tinha mais água. Ele já podia ter descido. Mas ele só desce quando ele tem convicção que a água tinha baixado em toda a terra. E isso é um negócio extraordinário. Porque se você for ler lá no verso 20 de Gênesis 8, Noé sai da arca. E sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele levanta um altar ao Senhor. Ele faz um culto. Ele oferece um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceita. E Deus estabelece uma aliança com ele. Aí nós vamos para o capítulo 9. A partir do verso 1. Agora, até aqui Deus só falava com Noé. Mas o capítulo 9 diz que agora Deus fala com os filhos de Noé. Diz o texto: abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Verso 9: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Duas coisas, irmãos, me chamam a atenção e eu encerro com isso. Primeiro, todo esforço de integridade e justiça diante de Deus teve resultado direto dentro da casa dele. Aquilo que Deus falou com ele alcança o coração de toda a sua família.
aquilo que ele fez para preservar a vida da sua casa, às vezes sozinho, trabalhando muito, sofrendo preconceito, sendo injustiçado, às vezes incompreendido até pelos dentro da sua casa, salvou a sua família. Ele obedeceu a Deus a ponto de ver a bênção de Deus se estabelecendo sobre os seus. E agora aquilo que Deus sonhou para ele, também sonhou para os seus filhos. Aquilo que Deus sonhou para você, Deus sonhou para os seus filhos, Deus sonhou para o seu casamento, Deus sonhou para a sua geração. E eu quero dizer para você que é possível sim vivermos uma geração corrompida e acharmos graças aos olhos do Senhor. É fácil? Não é, mas é possível. É possível, se nós tivermos temor no nosso coração e justiça diante dos nossos olhos, porque Deus conhece as tempestades que ainda não vemos e providencia tudo para desfrutarmos da sua graça em todos os momentos da nossa vida, independente das circunstâncias que nos cercam. O que você precisa construir para salvar a sua família? O que você precisa construir para salvar o seu relacionamento com Deus? Ou melhor, o que você precisa construir para voltar a ter paixão pelas coisas de Deus? Para ouvir a voz de Deus, para vir semear mesmo no mundo espiritual com seus joelhos dobrados. Para voltar a vir para o culto da sua igreja, culto de oração. Para vir orar às 8 da manhã, para vir estudar a Bíblia. O que você precisa construir para voltar a trazer os seus filhos para a escola bíblica? O que você precisa construir para salvar a sua casa? Vamos orar, meus irmãos? Você quer colocar sua família no altar do Senhor? Você que está aqui embaixo, está lá na galeria, quero te convidar a vir aqui à frente com a sua família. Nós vamos encerrar esse culto orando, falando com o Senhor. Deixa o primeiro slide para mim, por favor. Se você quiser, venha com a sua família. Vamos fazer uma aliança com Deus. E coloque diante do Senhor: Senhor, o Senhor falou comigo. O Senhor me amou. O Senhor me mostrou. Vem bem aqui na frente, para que os irmãos possam chegar. Chega bem para frente. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vem bem para frente, meus irmãos. Vem bem para frente, porque tem gente vindo. Isso, obrigado. Vem cá, Davi. Ana Sofia. Chama a Ana para mim, alguém, por favor. Janine chegou, irmãos. Chama a Ana para mim. Ela deve ter ido ao banheiro. Irmãos, nós temos que orar. O diabo, ele anda em derredor, buscando destruir. E se nós não vigiarmos, irmãos, a gente não ouve a voz de Deus. E se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos achar que são os homens que determinam tudo, e não são. Deus olha e Deus vê, Deus conhece. E Ele oportuniza todas as coisas para que a gente viva sob a providência do Senhor. Vamos orar.
Oremos, irmãos. Pai de amor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui. Cada família aqui que está junto, cada família aqui que tem um representante aqui. Um representante, Senhor, que teme o Teu nome, que louva o Teu nome, que depende da Tua direção. Em nome de Jesus, Senhor, salva os membros, Senhor, familiares, que ainda não conhecem a Ti, não têm a Ti como único, eterno, suficiente Salvador. Pai, que esse número de pessoas aqui possa multiplicar, devido à salvação que o Senhor vai trazer à casa, Senhor, de tantos que ainda precisam, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio que através de um familiar temente a Ti, o Senhor faz a obra completa. Que eles possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar esse final de semana com meus pais. Muito obrigado porque eu pude ir, voltar em paz. Obrigado, Senhor, porque eles lá também estão em paz. Obrigado, Senhor, porque eu tive pais que me orientaram no Teu caminho. Tive uma família que me orientou no caminho, junto comigo. Eles estavam junto comigo. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela minha família hoje, pelo meu marido, pelos meus filhos. Te agradeço pela Tua mão protetora sobre nós, pela Tua mão de provisão, pela Tua mão de amor, de cuidado, de carinho, de orientação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Faça-se presente, Senhor, no lar de cada um aqui, daqueles que estão cultuando conosco também online. Esteja, Senhor, no lar de cada um. Atende, Senhor, os pedidos, Senhor, os anseios do coração de acordo com a Tua vontade. E orienta, Senhor, orienta a vida de todos. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.